No episódio 14 da segunda temporada de Dr. House, a gente se depara com um paciente que ele tem simplesmente um sintoma muito estranho. Durante a investigação no episódio, no minuto 14, a gente descobre que esse paciente ele tem brucelose. Simplesmente porque ele contraiu brucelose em uma reunião na igreja, em que ele consumiu um queijo que tinha bactérias. E House então vai explicar para esse paciente que essas pessoas que estavam com ele não contraíram a mesma doença porque essas pessoas estavam com o estômago completamente funcionante. Ao passo que o nosso paciente ele não tinha o estômago funcionando completamente porque ele tomava medicamento antiácido, o que faz então com que o pH do estômago aumente. E aí então, com esse pH menos ácido, não foi possível combater a brucelose quando chegou no estômago do paciente através do queijo. Mas você tomava antiácidos para o refluxo do ácido, o que transformou o seu trato digestivo num rio agradável para as bactérias em turismo. Então, vamos entender um pouco mais sobre essa doença. A brucelose ela é uma zoonose transmitida de animais infectados ao ser humano, principalmente por alimentos não pasteurizados ou contato com tecidos ou fluidos animais. Ela é a zoonose mais comum no mundo e um problema relevante de saúde pública, especialmente em áreas com recursos limitados. A transmissão dela tem principais vias, que seriam consumo de produtos de origem animal não pasteurizados, como leite cru, queijo fresco, ou contato com tecidos, fluidos de animais contaminados, como por exemplo a placenta, o sangue, a urina, ou também a inalação de partículas contaminadas em ambientes ocupacionais. Lembrando que, na brucelose, ocupações de risco seriam pastores, veterinários, trabalhadores de matadouros e laboratoristas. No caso clínico em questão, no nosso episódio, o nosso paciente, ele teve uma das vias de transmissão, que é o consumo de produto de origem animal não pasteurizado. Ele consumiu queijo. Bom, vamos falar um pouco da epidemiologia. Ela é uma doença endêmica no Mediterrâneo, Oriente Médio, Ásia Central e também no subcontinente indiano, África Subsaariana, América Latina e México. Estima-se mais ou menos 500 mil de casos anuais e 2,4 bilhões de pessoas em risco. No Brasil, o risco está relacionado ao consumo de leite cru e migração de produtos contaminados. Vamos falar então um pouco da manifestação clínica dessa doença. Nós temos sintomas típicos como febre insidiosa, sudorese noturna com odor peculiar, mal-estar, artralgia e perda de peso. A incubação vai ser mais ou menos de 2 a 4 semanas para começar a ter esses sintomas e isso pode se estender. Complicações clínicas dessa doença são complicações osteoarticulares como sacroileite, espondilite e artrite, complicações geniturinárias como orquite, prostatite e cistite, complicações neurológicas como meningite e encefalite, complicações cardíacas como endocardite, complicações na gravidez que podem induzir a abortos e também nascidos mortos, os famosos natimortos, e também outras complicações pulmonares, oculares ou dermatológicas. O diagnóstico da brucelose é feito pela suspeita clínica com sintomas mais histórico epidemiológico. Exemplo, o consumo de leite cru ou trabalho com animais. Então, quando a gente tem um paciente que chega com um quadro de sintomas parecidos com brucelose e teve ocupações de risco ou teve atividades de risco, a gente começa a suspeitar dessa doença. A confirmação diagnóstica, então, vai ser por uma cultura, por sangue, medula óssea e tecidos. Ou também uma serologia, em que a gente vai fazer um teste de aglutinação com título de 1 para 160 ou até um aumento maior ou igual a 4 vezes entre fases aguda e convalescente. Uma outra forma de a gente fazer a confirmação diagnóstica é por meio da PCR, em que vamos fazer a detecção do DNA da brucela. Em exames complementares, nós podemos fazer hemograma, função hepática, punção lombar, se esse paciente apresentar neurobrucelose, e a gente também pode fazer um exame de imagem se esse paciente apresentar sinais focais. Uma consideração especial para essa doença é que se a brucelose ela pode se tornar crônica com sintomas persistentes ou até complicações localizadas. Essa recaída ela vai ocorrer em 5 a 15% dos casos, especialmente com tratamentos inadequados. Essa é uma doença bem simples, mas é uma doença que a gente tem que ficar de olho, porque qualquer pessoa pode estar suscetível a ela, então tome muito cuidado na hora que você for tomar o seu leite ou você for comer um queijo. Se ele não estiver pasteurizado, você pode estar tendo um grande risco de contrair essa doença, que é a brucelose. No caso clínico ali no nosso episódio, o paciente ele teve que, por conta da doença, ser submetido a um transplante de coração para poder sobreviver. Então, não vamos deixar chegar nesse ponto para você começar a se cuidar, combinado? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e aprendido um pouco mais sobre essa doença que é a brucelose. E a gente se vê daqui a 2 dias no próximo vídeo aqui do canal.